Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, dessa vez eu vou mostrar para vocês como vocês podem calcular o vetor resultante unitário. Para isso, a gente vai resolver essa questão aqui, ó, que traz a seguinte situação. Ela pede para você determinar o vetor unitário do vetor resultante dos vetores mostrados na figura. Então, eu tenho aqui esses vetores aqui dessa figura e eu vou calcular o vetor unitário do vetor resultante deles. O primeiro passo para resolver isso é calcular o vetor resultante. O vetor resultante pode ser calculado da seguinte forma. Ó. Eu posso inicialmente redesenhar esses vetores para visualizar melhor o vetor resultante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor que estava aqui embaixo e vou redesenhar ele aqui em cima. E esse outro que estava aqui, eu vou redesenhar aqui embaixo. Por que eu fiz esse rearranjo aí dos meus vetores? Porque assim fica mais fácil. Vocês podem fazer isso no caderno, redesenhando os vetores em determinadas posições, desde que vocês preservem as características dele. Vocês mantenham o mesmo tamanho, né, o mesmo módulo, a direção e o sentido. Lembre-se que em outro vídeo eu falei para vocês que desenhar o vetor resultante é como desenhar o vetor deslocamento. Você verifica onde é que é o seu ponto inicial e onde que, após percorrer os vetores, eu vou estar depois. Então, eu estou aqui e depois eu estarei aqui. Eu traço aqui uma reta, uso uma régua aqui, ó, e consigo desenhar o meu vetor resultante. É só vocês fazerem isso. Verificam onde inicia, onde termina e traçam uma reta ali, que vai ser o vetor resultante de vocês. Já que eu já tenho o meu vetor resultante, já consegui representar ele, eu vou verificar qual dessas alternativas aqui é a minha resposta. Só que notem que quando a gente olha para cá, a gente vê as respostas escritas em termos dos vetores unitários, I e J. Então, o que é que eu tenho que fazer? Inicialmente, eu vou ter que pegar esse meu vetor R e reescrever ele em termos dos vetores I e J. Então, eu vou desenhar aqui os meus vetores unitários. Tá aqui o meu vetor I aqui na horizontal e o J aqui na vertical, formando a base aqui desse meu espaço. E eu vou até apagar esses vetores aqui, ó, que deram origem ao R, já que eu já representei o R. Então, apaguei aqui eles. E vou fazer o seguinte. Eu sei que esse meu vetor I, se eu imaginasse ele como a base desse vetor aqui, ó, eu teria que ter um vetor A vezes I, que vai dar exatamente o tamanho desse vetor daqui para cá. E para eu ter um vetor aqui, que junto com esse vai formar o meu R, eu teria que ter um vetor aqui, que seria 2A vezes o J. Ó. Esse vetor aqui, eu posso até transladar ele para ali, ó. E aí fica fácil ver que o meu vetor R, ele é a soma desses dois vetores aqui, do vetor AI mais o vetor 2AJ. Só que, como eu disse para vocês, o problema, ele quer que a gente calcule o vetor unitário resultante. Então, eu vou ter que calcular o vetor resultante, que eu já calculei aqui, o meu vetor R, e dividir ele pelo módulo, tá? Então, é assim que a gente calcula o vetor unitário de um dado vetor. Eu tenho o meu vetor e eu vou dividir esse meu vetor pelo módulo dele. O módulo seria o tamanho desse vetor R aqui que está desenhado. É fácil calcular, por quê? Porque se vocês notarem aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, onde o módulo do vetor R vai ser exatamente a minha hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar aqui Pitágoras, né? Eu vou ter aqui a minha hipotenusa. Então, eu tenho aqui os dois catetos ao quadrado. Vou fazer aqui 2A ao quadrado vai dar 4A ao quadrado. Se eu somar isso que está dentro da raiz, eu vou ter 5A ao quadrado aqui dentro da raiz. E aí o que é que acontece? Eu tenho raiz e A ao quadrado. O A pode sair de dentro da raiz. Eu só fico com o módulo de R igual a raiz de 5 vezes A. Já tenho módulo? Já tenho vetor R? Então eu posso substituir aqui na minha expressão do vetor unitário. Então o meu vetor unitário vai ser o vetor R, que está aqui em cima, ó, dividido pelo módulo dele. Eu posso, inclusive, pegar isso e reescrever dessa forma, ó. Já que esse raiz de 5A ele está embaixo
dessa primeira componente e dessa outra. Então, ele pode ficar assim, ó. Eu vou dividir A por A, aqui também, ó. E só vai me sobrar um vetor unitário igual a isso aqui. Se vocês colocarem 1 sobre raiz de 5 em evidência, vocês vão ter a alternativa aqui, que é a letra D. Bem, pessoal, como vocês viram, se for pedido para vocês calcular o vetor unitário resultante, você tem que primeiro calcular o vetor resultante e, em seguida, calcular o vetor unitário dele, fazendo esse vetor dividido pelo módulo do vetor. Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo de alguma forma. Se ajudou, deem um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.